estratégias que fazem sentido e estratégias que são completamente mentiras sobre a glicose e principalmente sobre a regulação da glicose. Olá, seja muito bem-vindo à nossa conversa aqui no canal Informa. O objetivo da nossa série anterior foi falarmos sobre suplementos, situações de enganação que muitas vezes a gente passa, né? E trazer esclarecimentos sobre como você deve fazer o bom uso dos suplementos. Se você não assistiu aos vídeos, entra lá no nosso canal, tem muita coisa interessante que você vai gostar. Hoje nós ultrapassamos essa barreira dos suplementos e o nosso objetivo aqui nessa conversa vai ser trazer estratégias que fazem sentido e estratégias que são completamente mentiras sobre a glicose e principalmente sobre a regulação da glicose. Eu sou a doutora Ana Ruth, médica há 37 anos, eu sou gastropatologista e venho aqui nesse canal trazendo informações sérias, informações com bases científicas. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já ativa o sininho, se inscreve no canal e deixa o seu gostei para ele atingir o maior número de pessoas possíveis que possam se beneficiar de informações verdadeiras. Bom, para a gente entender glicose e diabetes, a nossa conversa começa aqui pelos carboidratos. Eu sei que isso costuma soar chato, né? Você vai no consultório, aí alguém já fala de carbo, parece que nada mais vai começar a fazer sentido. Então vamos tentar deixar bem simples essa explicação para não parecer tão chato. Carboidrato é o nome guarda-chuva para os amidos. Amidos a gente cita arroz, pães, massas e também para os açúcares. E aí nós podemos citar sacarose, frutose, lactose e até em algumas fibras. Para a nossa saúde, o que interessa é a velocidade que cada substância dessas leva para se transformar em glicose, seja aquelas que são de amido, seja aquelas que são dos açúcares, propriamente ditas. Como a gente já falou em vídeos anteriores, a mastigação já inicia a quebra. No intestino, as enzimas terminam o serviço e aí a glicose atravessa a barreira para a circulação. E é aí que entra em cena a insulina, que deveria, em situações normais, jogar essa glicose da circulação para os tecidos, né? Para que os tecidos possam funcionar. Quando existe resistência à insulina, acontece que esse recado não funciona direito e a glicose fica alta por mais tempo na circulação, no sangue. E como é então que a gente consegue controlar esse pico, né? Evitar esse pico sem fazer mágica. Fórmula bem simples, né? Começando pelo prato. Vamos começar logo pelo prato. Mas antes de começar a te dizer o que te ajuda, eu vou trazer aqui o que te atrapalha. Te atrapalha e te fazem gastar tempo e dinheiro sem baixar a glicose de forma efetiva. Primeiro, dieta sem carboidrato parece a solução, mas pode acabar virando uma armadilha. Você perde água, você perde peso rápido, você corta as fibras essas que podem te ajudar a reduzir a glicose no sangue. Fica cansado, fica irritado, e aí quando você fura a dieta, o pico de glicose no sangue vem ainda maior. Então, jejuns agressivos sem acompanhamento, principalmente em quem usa antidiabéticos, são convites à hipoglicemia e à compulsão depois. Então, isso não é nada agradável. Gominha, charque baixo açúcar, canela em cápsula e berberina, que são vendidas como Ozempic natural, dão a sensação de controle rápido, mas na prática tem efeito muito pequeno e até inconsistente. Além disso, tem risco de interação com outros medicamentos e às vezes efeitos no fígado e no estômago. Outra coisa, vinagre em jejum como shot só irrita o estômago e não trata o diabetes. E muito menos
goma com vinagre, como outro dia eu vi um vídeo da pessoa misturando, né, o vinagre com alguma coisa, criando aquela gelatina para poder tomar o vinagre. Gente, isso não adianta nada, tá? Então já, vamos para frente, que já tiramos os atalhos, as armadilhas, né? Então, vamos prosseguir agora no que pode te ajudar. Mas então, doutora, o que fazer para não ter picos de glicose? Vamos primeiro falar da ordem do prato. Comece por verduras e legumes, que são os mais ricos em fibras. Siga com proteína e deixe o amido por último. O que acontece quando você faz essa ordem de alimentação, a ordem do teu prato, né? Acontece que isso desacelera a absorção e aumenta a saciedade. Então, você vai comer menos e também vai absorver menos. Então, vai ter massa ou arroz no prato? Antes disso, você ingere uma proteína, um iogurte natural, ovo, queijo branco. Isso aí já ajuda a segurar a curva, né, o índice glicêmico, que a gente chama que é esse pico de glicose. Segundo, fibra solúvel de verdade. Feijão, aveia, frutas com bagaço, chia, linhaça hidratada e psyllium diluídos em água antes da refeição. Eles formam tipo um gel, que retardam o pico. Passos após comer, ou no mínimo não imediatamente após comer, mas durante o dia. 20 minutos de caminhada após o almoço, após o jantar, derrubam a glicemia pós-prandial de forma consistente. Você pode tratar esse hábito aí como parte da tua refeição, né? Você já inclui ele, esses 20 minutos, né, de caminhada como parte da tua refeição. Sono e rotina. Dormir 7 a 8 horas por dia em horário regular melhora a sensibilidade à insulina. Ao contrário, noites ruins e estresse crônico pioram a sensibilidade à insulina. É por isso que quando a gente fala que tudo isso está associado, que predispõe, quando a gente vai esmiuçando caso a caso, você vê como é importante você estar com uma vida organizada, com uma rotina bem estabelecida, porque tudo, gente, no nosso organismo está interligado, é uma engrenagem muito perfeita. Então, desregula uma coisinha aqui, já desregula uma outra. Você vê que aqui, falando de horas de sono, você viu que qualidade leva uma melhora, a sensibilidade à insulina. A gente viu, já tá vendo aqui nessa conversa, quanto é importante que você não tenha a resistência à insulina. E aí, por outro lado, a resistência à insulina de certa forma, ajuda a promover esse sono de baixa qualidade, esse estresse crônico, né? Então, é muito importante que a gente tente, antes de apelar para cápsulas, para terapias alternativas, para chás, a gente tente organizar o básico, como eu sempre insisto aqui no canal. Falando de carbo, então nós vamos ter porções honestas e carbo menos líquido. Por quê? Porque sucos, doces e ultraprocessados, eles dão picos glicêmicos bem maiores. Treino de resistência 2 a 3 vezes por semana aumenta o gasto basal, né, ou seja, com massa muscular, e melhora a glicose mesmo parado. A dieta, ela ajuda muito no controle da glicemia. E aos poucos, com o acompanhamento certo, é comum até conseguir diminuir a dose do remédio. Isso se você for um paciente exemplar. Mas é importante deixar a mensagem aqui, particularmente para quem tem resistência à insulina, para quem já está iniciando a ter esses picos glicêmicos, os exames que já demonstram, né, que você está iniciando a fazer resistência à insulina, ou para aquele paciente que já é diabético, que seja regular com seu remédio, que não deixe de tomar, tome na hora certa, porque isso vai te ajudar. Você fazendo isso, associado a uma dieta adequada, a hábitos saudáveis de vida, você pode ir
até ir conseguindo fazer o desmame desses remédios, mas nunca deixar de tomar o remédio. Inclusive, na próxima conversa, porque num vídeo só não dava pra gente falar de tudo, eu tentei reduzir o máximo, porque é um assunto realmente bastante amplo, né? Eu tentei resumir bastante para trazer essas informações para vocês, para entenderem mais ou menos como funciona o metabolismo, a relação da glicose com o teu corpo, o que é um pico glicêmico, e o que é uma resistência à insulina. E nos próximos vídeos a gente está programando conteúdos aqui já para janeiro, falando dessas canetas, que são, na verdade, tratamentos para diabéticos, que são usados agora, algumas já até com recomendação aprovada para tratamento de obesidade. Então nós vamos trazer uma discussão, inclusive com novas canetas chegando no Brasil, que prometem... que prometem nada. Inclusive, com a chegada de novas canetas no mercado, a gente vai trazer todas elas, as que já estão, as que estão chegando, a gente vai trazer uma a uma para discussão aqui no conteúdo que a gente está programando já para o mês de janeiro, para a gente ter claro essa situação do uso correto e do uso incorreto das substâncias que alteram a sua saúde. Você sabe que, como dizia o nosso filósofo, a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então a gente tem que saber muito bem o que está tomando, quanto está tomando e se é indicado estar tomando aquilo naquela situação, naquele paciente, com aquelas comorbidades, como eu venho insistindo quando eu falo de todos os suplementos. Assim mesmo eu falo. E para começar essa conversa, eu trouxe aqui hoje essa discussão do metabolismo da glicose, de como é que é essa questão da resistência à insulina, para a gente poder ter uma base, né, e avançar na discussão das terapias, ok? E sobre tudo isso que a gente falou aqui no vídeo, sobre o aumento do pico da glicose, a diminuição do pico da glicose, é chato? Vocês acharam chato? Eu não diria que é chato, eu diria que é efetivo. E se você quer viver com qualidade, esse conhecimento muda tudo.